Olá, esse é o Apostila Convida. Dentro da cobertura do Festival Taguatinga de Cinema, a gente hoje conversa com o realizador Leonardo Martinelli. Eu sou Jorge Cruz, vou passar a bola para a Roberta Matias, para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Primeiro, Leonardo, a gente vai fazer uma breve apresentação sua, né, para trazer também um pouco dos seus curtas anteriores. Então, você tem... E me corrija se eu estiver errada na época de feitura dos curtas, porque tem alguns que são do mesmo ano, então eu não sei qual que você realizou e editou efetivamente primeiro, mas aí qualquer coisa você me corrige. Você tem o Vidas Cinzas, de 2017, são 15 minutos, foi vencedor do Prêmio Cina na Rota Festival, ele participou das visões periféricas, do Festival Visões Periféricas, quem não é do Rio, é um festival também já consolidado no Rio de Janeiro, é um festival que traz novos realizadores, né? De 2018. Depois você vai para o Se o Mundo Girasse ao Contrário, de 2018, efetivamente, né? São 5 minutos de filme. Lembra, de 2018 também. Aí, qual dos dois você realizou primeiro? Essa ordem mesmo, Se o Mundo Girasse ao Contrário, depois Lembra. Que foi o melhor curta do Novos Rumos do Festival do Rio de 2018. São 10 minutos, né, de filme. E você tem o Copacabana Madureira, de 2019, de 15 minutos, que é o filme que te traz aqui, né, hoje, para a gente conversar um pouco mais sobre ele. Mas eu queria retomar um pouco desses filmes, porque eu acho que você é integrante de uma parte dos novos realizadores que tem uma pegada política, mas você se vale a partir de uma maneira experimental, né? Você toca isso de uma maneira experimental. Mas sempre trazendo a cidade ou questões contemporâneas para o debate, né? Para a gente ter ideia, O Vidas Cinzas é um filme no qual você faz quase... Eu já falei essa palavra, mas vou falar de novo, que é uma espécie de mockumentary, sem a piada, né? Mas é um falso documentário no qual o Rio de Janeiro perdeu todas as cores e você consegue entrevistar uma série de pessoas que são importantes de uma maneira ou de outra para a cidade do Rio de Janeiro. Depois você vai para o Se o Mundo Girasse ao Contrário, que se trata de relacionamento, mas ao mesmo tempo você também está falando de alguma coisa que está deslocada, né? Eu sinto muito essa questão do deslocamento espacial ou simbólico nos seus filmes. O Lembra, que você narra a partir dessa nossa visão de uma tela de celular, né, que também é uma questão muito contemporânea, e o Copacabana Madureira, que passou, não sei nem se eu falei isso, do Copacabana Madureira, mas ele passou no Festival do Rio de 2019 e na Mostra Sesc de 2019. Então, eu queria que você falasse, assim, inicialmente, um pouco sobre você, mas de maneira mais livre. Eu não estou perguntando, assim, agora, nesse momento, a gente não vai perguntar sobre as suas referências cinematográficas, não é isso. Eu queria que você falasse um pouco de você, sobre a sua relação com a cidade mesmo do Rio de Janeiro, sobre os espaços que você, pelos quais você transita, né? E como é que essa questão territorial chega nas suas obras. Sim. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando aqui com vocês, mesmo que à distância, né, que é o que a pandemia infelizmente causou hoje em dia. Mas muito feliz de poder estar conversando com vocês sobre os projetos, sobre os filmes. Muito obrigado pelo convite. Uma honra. Bem, sobre essa trajetória dos filmes. O Vidas Cinzas, ele foi o meu primeiro curta. Eu escrevi ele com 17 anos, gravei com 18. E ele foi uma aventura, né, de trazer entrevistas com bastante pessoas reais da política brasileira, fazendo falsas entrevistas, né? E
essa temática sempre foi muito latente, muito marcante no que a gente procurava tratar na nossa filmografia, que é essas relações da cidade do Rio de Janeiro, né? Essas múltiplas relações. É um filme que foge um pouco mais disso, é o Segundo Universo Contrário, que é o único filme desses que eu dirigi que o argumento original não é meu, eu escrevi junto com um amigo. Ele foi para um concurso de filmes feitos em 72 horas, então por isso eu acho que ele é um pouquinho mais fora da curva, mas ainda assim trata de algumas questões de deslocamento da cidade, como você comentou, mas eu acho que isso é mais evidente nos outros três, né? O Vidas Cinzas, o Lembra e o Copacabana Madureira. O Vidas Cinzas desse jeito mais explícito, né? Que é o Rio de Janeiro literalmente perdendo as cores, tornando uma cidade preto e branco, com essa linguagem de um falso documentário, um híbrido. O Lembra, que é sobre uma perspectiva de uma burguesa da Zona Sul, né? Uma perspectiva, o filme é bem debochado, com a perspectiva da personagem, mostrando as aflições da cidade através de uma pessoa que, na verdade, não vive aquelas aflições, né? Mas só que testemunha elas através de uma tela e reproduz ela através da tela. E o Copacabana Madureira, que trata de umas questões relacionando à iconografia das eleições de 2018, como essa iconografia se relaciona com a cidade e as consequências materiais, né, das notícias falsas, né? Tanto no seu sentido de uma coisa mais cômica, mas como no sentido real, que pode literalmente causar a morte de pessoas em situações periféricas e outras consequências materiais, né, que são relacionadas a esses resultados diretos da eleição de 2018 e coisas anteriores desse estabelecimento de um conservadorismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Como vocês comentaram, os filmes, a gente tenta trabalhar ao máximo filmes que articulem uma posição, uma ideia social política do Rio de Janeiro, mas que também, ao mesmo tempo, em paralelo, em complementação, pensem a linguagem, né? A gente não tenta fugir de uma linguagem tradicional, porque eu acredito, não desvalorizando a linguagem tradicional, mas eu acredito que já há vários filmes que tratem desses temas com abordagens um pouco mais padronizadas. Novamente, isso não é um juízo de valor, assim, eu não acho que necessariamente uma abordagem é melhor que a outra, eu acho que são simplesmente diferentes, e é mais do nosso interesse tentar tratar desses temas com uma linguagem um pouco mais alternativa, entre aspas, né? Uma linguagem que fuja dos padrões mais narrativos comuns. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem atualmente é que a gente tem uma nova leva aí de realizadores múltiplos, né, que seguem por caminhos. Por isso que eu disse que eu acho que você é um representante de uma das possibilidades que a gente vem vendo aí de narrativas políticas e sociais que são compartilhadas a partir do cinema. Mas eu queria que você falasse mesmo assim sobre o seu trânsito na cidade, como é que é, assim, porque você tem algumas escolhas que a gente vai falar um pouco mais depois quando a gente entrar no Copacabana Madureira, por que dessas escolhas dos bairros, mas como é que é seu trânsito, como é que você disse que você fez o primeiro argumento com 17 anos, né? Como é que você chegou a essa linguagem, né? Se já foi uma coisa pensada ou se foi no decorrer do processo fílmico, por exemplo, do Rio das Cinzas. Inclusive, vou perguntar uma coisa para você. Quais são as cores que você acha que o Rio de Janeiro tem? Então, eu penso bastante sobre essa relação com o Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma cidade inevitavelmente muito marcante de se morar. Eu acho que qualquer um que mora aqui não consegue ser apático às relações que a cidade provoca. E houve bastante choques assim de perspectivas, de situações, de vivência que eu tive, principalmente no ensino médio, que eu fiz no NAVE, que é um colégio técnico estadual, né, no Andaraí, na Tijuca, e onde eu conheci várias pessoas, assim, tipo, eu moro no Andaraí, eu sou de classe média, mas aí por viver num ambiente de assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de classe muito altas, assim, eu conheci pessoas milionárias e pessoas que moram em situações de absoluta fragilidade, né? Então teve bastante contraste da forma como essas pessoas viam e vivenciavam a cidade. Eu acho que isso foi uma coisa que impregnou muito meu pensamento, por eu acho que estava localizado num meio termo e eu vivo numa situação muito privilegiada comparado a muita gente. Eu moro numa casa tranquila, no Andaraí, apesar de minha família toda estar desempregada nesse momento, mas aí já é uma outra questão. Mas, obviamente, assim, uma situação de privilégio comparado com inúmeros outros cariocas e fluminenses. E poder conhecer, ter vários amigos de todos os cantos da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, né? Acho que
possibilitou uma provocação justamente para pensar como essas relações da cidade se dão, né? E acho que é interessante justamente pensar os filmes dessa forma. O Vidas Cinzas, justamente por eu ter escrito ele tão novo, é um filme que hoje talvez eu menos me identifico, mas me relaciono. Porque tem muitas coisas nele no qual hoje em dia eu já mudei de perspectiva, embora na época já sejam as mesmas inquietações que eu tenho hoje, eu mudei as visões sobre elas, né? Eu acho que isso acontece com qualquer realizador, qualquer crítico, de mudar de visão, né? Uma coisa justamente quanto mais a gente aprende, mais a gente é crítico com a nossa própria construção. E é isso, né? Inevitavelmente, eu acho que o Rio de Janeiro acaba sendo bem uma cidade de contrastes muito grande, né? Como todo o Brasil, eu acho que o Rio de Janeiro materializa essas situações de quebra cultural, né? Eu acho que o Copacabana Madureira ele tenta tratar bastante sobre isso, né? Ter dois bairros bem populosos, né? Um dos bairros mais populosos da Zona Sul e um dos bairros mais populosos da Zona Norte. E sobre as cores do Rio de Janeiro, não sei responder. Eu acho que a gente tem cores, mas acho que são bem pouco saturadas hoje em dia. Você entrou num assunto que eu ia entrar depois no Copacabana Madureira, mas eu acho que como a gente está tratando da cidade, né, e da sua percepção sobre a cidade, na antropologia a gente tem 3 cortes quando a gente pensa, enfim, eu sou antropóloga, depois você pode olhar lá no site, eu não me apresentei, me desculpa, mas então eu tenho uma tendência a olhar os filmes, apesar de também ter uma formação inicial em cinema, muito sobre uma perspectiva social e antropológica. E na antropologia a gente teve 3 grandes fases, né, de compreensão conceitual mesmo sobre o que é a cidade do Rio de Janeiro, que no primeiro momento a gente fala numa cidade partida, né, com vários clássicos aí, sociólogos e antropólogos corroborando para essa ideia. No segundo momento, a gente fala sobre uma cidade híbrida, no qual as coisas acontecem ao mesmo tempo, e eu acho que essa ideia de um espaço híbrido cabe tanto para Copacabana quanto para Madureira, por exemplo, mas a gente tem uma noção que já vem sendo utilizada há algum tempo, mas por conta de um livro lançado aqui no ano passado, a gente vem adotando com mais frequência, e que eu acho que diz muito sobre o que é o Rio de Janeiro, por conta até dessas dificuldades, e até quando você falou da sua experiência escolar, no qual você tinha contato com pessoas muito ricas e pessoas muito carentes, né, no mesmo espaço, a gente tem adotado o conceito de porosidade, né, de algo que consegue absorver ao mesmo tempo diversos tipos de linguagens de corpos e etc., ao mesmo tempo que expulsa também, né? Então, é aquela coisa da esponja que se enche e que você espreme. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua percepção desses espaços, desses territórios tão distintos do Rio, né? Assim, você já falou um pouco, mas eu queria escutar um pouco mais, assim. Eu acho que, como você comentou, há uma pluralidade nesse sentido, né? Porque, por exemplo, não é só porque uma pessoa mora em Copacabana que ela é de uma classe social, entre aspas, baixa, né? Nem porque ela mora em Madureira que ela é de uma, entre aspas, classe social alta, embora justamente essas divisões entre alto e baixo seja uma coisa que deve ser problematizada a partir desses termos, né? Mas, inevitavelmente, eu acho que um termo que você utilizou, né, embora eu não seja muito familiarizado com essa aplicação dentro do meio antropológico, que poderia ser bem adotado tanto para a percepção dos filmes quanto para a percepção da cidade, é o híbrido, né? De a gente misturar perspectivas, misturar relações de como a gente disseca essas construções sociais, construções políticas do que é morar no Rio de Janeiro, né? Eu acho que inevitavelmente há um recorte principal social de classe, assim, e de outras questões. E, inevitavelmente, eu acho que isso se reflete em todas as situações que o Rio de Janeiro implica nas pessoas, né? Desde como a forma como uma pessoa pode ou não consumir cultura, pode ou não consumir e presenciar determinados espaços, desde no sentido geográfico, por exemplo, o acesso de uma pessoa que mora em Costa Barros a ter uma praia do Leblon,
ou essa pessoa poder entrar num shopping livremente, sem ser perseguida, entre outras questões. Então, eu acho que essas relações de recorte são inevitavelmente aplicadas em todas as situações da vivência do Rio de Janeiro, né? De como a pessoa pode experienciar a cidade, do quanto a cidade é permitida ser experienciada por ela. Agora a gente tem um certo agravante que não é somente do Rio, né? Mas eu acho que no Rio ele se reflete muito bem. Estou falando isso porque eu saí de uma reunião ontem da UERJ, na qual a gente ficou 4 horas debatendo efetivamente qual seria a plataforma que a gente iria usar para voltar às aulas. E eu sou da pós, mas tem gente da graduação, a gente tem que pensar que também, inclusive na pós, tem muita gente com bolsa que não tem a possibilidade de utilizar os meios, os recursos da internet pela falta ou de um aparelho que aguente aquilo, ou até da própria internet, né? Porque a gente tem essa ideia de que todo mundo tem uma banda larga, etc. Eu acho que, na verdade, a gente entende o Rio de Janeiro de uma maneira muito pequena mesmo, né? A gente não costuma, e quando eu tô falando da gente, eu estou falando do carioca classe média alta aí, não estou nem chegando na classe alta, na elite, né? Porque aí já é outra coisa. Mas eu acho que a gente costuma transitar muito pouco pela nossa cidade e conhecer muito pouco esses espaços que são diferentes dos espaços que a gente está acostumado a viver e a entender, e as pessoas mesmo, né? Como você falou. As pessoas elas têm discursos diferentes porque elas têm visões diferentes, justamente porque o território é outro, né? As possibilidades que se dão são outras. Mas, assim, essa era uma primeira parte que eu queria discutir com você. Eu acho que o Jorge tem aí algumas perguntas. Eu ia levar mais para o lado do discurso político, porque tem uma questão do Vidas Cinzas que volta no Copacabana Madureira, de certa forma, que é essa retórica, essa dialética política até um pouco padronizada. Eu não sei, acho que o Vidas Cinzas talvez tenha até te surpreendido negativamente, no sentido de que você faz uma proposta para os agentes políticos se manifestarem, e eles se manifestam exatamente... eles se valem de um personagem, né? Eles usam os mesmos termos, o mesmo discurso, sem precisar, talvez, até de um roteiro prévio. Quer dizer, você pode até falar um pouco dessa experiência, mas a gente consegue encaixar os agentes políticos numas caixas que eles mesmos criam, e você usa, né? E você usa a Cinelândia, todo aquele percurso, e que quem mora no Rio de Janeiro e participa de manifestações políticas sabe que tem todo um trajeto territorial nas manifestações. Então, eu fico curioso de saber em que momento da sua vida, alguma experiência que provocou em você esse interesse de ir a fundo nesses discursos políticos e nesse entendimento dos agentes políticos como peça importante ali da sociedade, né, que no Vidas Cinzas a gente viu muito. Se foi algo que você surgiu naturalmente no desenvolvimento do Vidas Cinzas, ou se você já se interessava sobre isso e você só colocou em prática esse seu interesse. É bem interessante a sua observação sobre essa padronização, né, das entrevistas políticas que acontecem no Vidas Cinzas. Então, no caso dos políticos reais, um método que a gente abordou foi explicar o que seria esse corte sem juízo de valor, assim, falando, ocorreria esse corte, a cidade perderia as cores, mas teria um retorno econômico positivo. Se isso fosse real, como você votaria? E aí eles criaram as próprias falas, e como você mesmo observou, há um padrão ali, né? Eles usam termos, jargões, linguagens parecidas, assim. Parece que é uma reformulação, muitas vezes, de um mesmo depoimento. E isso é interessante, né? Porque isso agloba desde Marcelo Freixo, Glenn Greenwald, até Flávio Bolsonaro, naquele caso, né? Fatídico. E, como eu comentei, né? Eu deixei eles decidirem qual a posição seria deles. E, inevitavelmente, eu acho que isso não muda lutas reais, políticas, né? Por exemplo, a gente tem a Marielle no filme, a gente também tem o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que é uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa com posições e atitudes absolutamente esdrúxulas, prejudiciais e protofascistas, mas que fala algo supostamente correto, né?
Então é interessante a gente não desassociar possíveis falas de fora de contexto ao que uma pessoa carrega, né? Eu acho que tem um exemplo interessante disso é que o Flávio Bolsonaro votou contra a privatização da SEDAI em 2017, que é uma coisa que parece ser contraditória com a agenda dele, mas que por algum acaso, algum alinhamento político fez com que ele votasse daquela forma, daquele jeito. E justamente, né, um voto que é concordante com as pautas que a gente luta dentro da esquerda não anula toda a carga do que aquela pessoa traz, né? Enfim, e eu acho que essa padronização de um discurso político é algo que a TV The Sims poderia ter se aprofundado mais, mas inevitavelmente ocorreu, acho, de uma forma mais espontânea, né? Eu não pensei que fosse ser tão padronizado enquanto eu gravava, até porque o Vidas Cinzas ele foi um filme com um roteiro muito aberto, assim, Copacabana Madureira ele teve um roteiro mais rígido, é um filme que ele é bem próximo do roteiro, mas o Vidas Cinzas foi completamente transformado durante a produção, porque a gente não sabia quem a gente conseguiria gravar, não sabia o que essa pessoa diria. Então, o Vidas Cinzas foi um filme que foi muito se roteirizando durante a produção e a montagem também. Então, esse discurso foi uma coisa que veio mais posteriormente. E justamente foi uma coisa tão impressionante que acabou pesando em todo o resto da filmografia, né? A experiência de fazer o Vidas Cinzas, eu já ia a protestos antes da produção desse filme, mas quando eu comecei a fazer esse filme, eu comecei a ir em todos os protestos que aconteciam no Rio de Janeiro. Eu fui em mais de 15 protestos em um período de 2 meses. Eu acho que eu fui em literalmente todos que eu descobri que aconteceriam, todas as pautas que eu concordasse. E foi um processo bem turbulento, assim. Eu acho que isso despertou dentro do nosso coletivo, né, uma busca mais explícita, né, por um cinema político, um cinema que trata dessas questões do Rio de Janeiro. Eu acho que inevitavelmente há sutilezas de relações políticas, né, desde a relação de um empregado e um patrão, a ter umas relações mais evidentes de um político e o povo, né. Eu acho que a nossa filmografia vai estar sempre voltada a analisar essas questões, dentro de um pensamento também que tenta refletir de alguma forma como se relaciona com a linguagem do cinema. Duas coisas que você falou que foram muito interessantes. Uma que a gente percebe no filme, né? Que apesar de dar para perceber que você se identifica mais com alguns personagens, com algum tipo de ideologia que está ali, mesmo a fala do Flávio Bolsonaro, ela não é irônica, porque eu acho que é isso, eu acho que foi tão espontâneo, e aí eu queria, você está falando sempre no plural, você citou a palavra coletivo, né? Efetivamente, quem são essas pessoas que você está chamando de coletivo? E se o Vidas Cinzas ele foi o seu primeiro filme, eu já imaginava que tivesse sido. Parabenizo, porque eu acho que é um primeiro filme muito bem feito e muito bem pensado em termos visuais, esteticamente falando e até pela proposta, né? Então, um realizador começar com um filme assim, é óbvio que você vai ter críticas em relação ao filme que você fez há alguns anos atrás, assim como eu tenho críticas em relação a um texto que eu escrevi há um mês atrás. Eu acho que é até produtivo, porque esse revisionismo da sua obra é interessante para que você não fique preso num formato, né? Você consiga efetivamente experimentar, que me parece ser a sua proposta, né? Então, eu queria que você falasse como é que efetivamente você pegou numa câmera e foi filmar, e quem são esse nós, né? Sim, o nós é referido, muito obrigado pela pergunta, nós é referido a um conceito, um coletivo, perdão, me enrolei aqui. O nós é referente a um coletivo chamado Pseudofilmes, que eu fundei no ensino médio, na verdade, justamente esse lugar que eu tive contato com tanta galera, de pessoas do Rio de Janeiro todo. Houve transformações, assim, obviamente, como um coletivo que a gente cria aos 14 anos, tem gente que entra, tem gente que sai. Tem, por exemplo, o editor, Pedro de Aquino, eu conheci ele, a gente tinha 14 anos, eu tinha 14, ele tinha 13. A gente começou a conversar sobre cinema, sobre edição juntos, e ele editou, desde o Vidas Cinzas do Copacabana Madureira. Aí um filme novo que a gente não lançou ainda também, chamado Prazer de Matar Insetos. Ele editou todos esses filmes, um rapaz que eu conheci no ensino médio. E aí, desde então, eu passei pela graduação, atualmente estou no mestrado, gente da graduação que entrou e saiu. E hoje em dia, a Pseudo é formada por... Ainda tem muita gente do ensino médio, assim, Francisco Vasconcelos faz a produção dos filmes, Rafael Lopes César também da produção, Sofia Leão a gente conheceu em outras instâncias, ela faz fotografia com a gente. Então é um coletivo bem fluido, assim, a gente não é uma galera exatamente fechada, a gente aceita gente nova para um projeto, às vezes uma pessoa não pode entrar em um e depois volta em outro.
Então a gente é bem fluido nesse sentido, mas a gente se bota nesse plural porque os filmes são inevitavelmente obras coletivas, né? Com certeza eu não sou o único autor dessas obras, eu sou um dos autores que, enfim, faz parte dessa visão que acabou construindo esse projeto. E, perdão, qual foi a sua outra pergunta em relação a isso? A pergunta era justamente se nesse momento inicial, você disse agora que já tem uma graduação, é em cinema a sua graduação? Sim. Graduação em cinema e agora mestrado em comunicação. Trabalhando com cinema ou outra coisa? Sim, estudando cinema, curta-metragem especificamente. Então, nesse primeiro momento ali atrás, quando você pegou a câmera para fazer o Vidas Cinzas, você já tinha tido alguma experiência técnica com a câmera? Sim. Então, justamente pelo ensino médio que a gente fez ser técnico lá no NEV, tinha 3 técnicos, um de programação, um de multimídia, que é uma coisa voltada mais para edição de imagem, edição de vídeo, uma forma de design em geral, e roteiro. Eu fiz roteiro, o nosso editor era de multimídia, tinha gente de produção de multimídia, gente de produção de roteiro. Então, a gente misturou bastante. Hoje, infelizmente, o curso de roteiro foi extinto. O colégio, como quase todas as instituições estaduais, está passando por um processo de austeridade, sucateamento. É uma pena, né? Porque foi justamente um colégio que proporcionou vários encontros e impulsionou a ida de várias pessoas a esse meio do cinema. Então, dentro do colégio, por ele ser um técnico, por ter uma parceria lá, a gente tinha acesso a câmeras. Então, lá dentro, fiz meus primeiros exercícios, assim, embora antes do colégio eu já tinha interesse em audiovisual, mas eu nunca tinha feito absolutamente nada que tivesse um viés mais sério, né? Mais profissionalizado. Eram vídeos mais de brincadeira. Então, lá a gente começou a pegar a câmera para fazer o máximo de projeto em vídeo possível, né? Então, a gente foi aperfeiçoando nossas técnicas. Até o Vidas Cinzas, que ele foi feito no meu segundo período da faculdade, eu tinha acabado de entrar na graduação. Então, lá eu já tinha um pouquinho mais de experiência com manuseamento técnico, manuseamento de câmera, o que facilitou bastante, né? Inevitavelmente. Então, a gente já tinha essa experiência, a gente já tinha editado vários filmes de trabalho antes e tal, mas aí, tipo, vídeos, né? Antes a gente tinha editado vídeos, filmado vídeos, mas aí foi o primeiro realmente filme que a gente fez, foi o Vidas Cinzas. Já se tem alguma pergunta? Não, eu acho que a gente pode fazer o nosso intervalo para o segundo bloco, se tiver mais alguma pergunta geral, para a gente falar sobre a relação direta com Copacabana Madureira. Já que o Jorge não tem, eu tenho algumas. Bom. Em relação às suas... eu sei que você está cansado de ouvir essa pergunta, possivelmente você responde essa pergunta em todos os lugares pelos quais você passa, mas para entender um pouco como você chega a essa linguagem, vocês chegam, porque você está falando que é um coletivo, mas eu entendo que existe aí nos filmes uma espécie de experimentalismo que é quase uma brincadeira entre ficção e documentário, e com conjunto com isso uma narrativa experimental. Então, eu queria saber assim, quais são as suas referências. E aí, quando eu pergunto das suas referências, eu não estou falando só dos diretores, mas de arte em geral. Né? Se tem alguma coisa que te inspira nesse sentido. Sim, uma ótima pergunta. Obrigado. Como a gente comentou, eu acho que essa relação do hibridismo, né, está presente nesses 4 primeiros filmes até então. Esse novo filme que a gente fez, ele é uma ficção, mas ainda assim ele tem latente algumas questões de hibridismo, mas ainda que se volte mais para ficção, né? Todos esses outros, o Vidas Cinzas, o Mundial ao Contrário, Lembra do Copacabana, os 4 são híbridos, alguns mais flertando com a ficção, outros mais flertando com o documentário, mas inevitavelmente todos os 4 carregam elementos dos 2 gêneros. Eu acho que é interessante tratar do hibridismo não só porque ele possibilita novas abordagens, né, fora das abordagens já padronizadas de uma ficção e um documentário. Quando a gente mistura o gênero, a gente tem uma nova possibilidade de encarar um objeto. Eu acho que isso é uma coisa muito rica que a gente tenta explorar dentro dessa filmografia. Como também há na escola de Frankfurt, né, desde que o Adorno falou da indústria cultural, há uma dicotomia que eles se separaram né, de uma forma bem apocalíptica, dentro do que seria uma suposta baixa cultura e uma suposta alta cultura. E dentro dessa suposta baixa cultura sempre foi rejeitado o conceito de gênero, né? O conceito de gênero no sentido do faroeste, o musical, e etc. Eles sempre delegaram isso como uma forma de baixa cultura, essa visão apocalíptica, essa visão extremista da indústria cultural. Mas os estudos culturais britânicos também, né, trouxeram uma subversão disso.
eles começaram a falar que o gênero ele não deveria ter essa visão tão dicotomizada, e há elementos muito ricos nele, especialmente através do hibridismo, né? Eu acho que o novo cinema brasileiro, né, o cinema brasileiro contemporâneo, se aproveita muito disso. A gente tem filmes como, por exemplo, As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, tem um hibridismo ali com drama, com musical, com terror, ou filmes como Branco Sai, Preto Fica, do Adley Queiroz, que mistura também ficção com documentário, com também ficção científica. Então a gente vê uma renascença do gênero através do hibridismo, não só no hibridismo entre ficção e documentário, mas o hibridismo entre gêneros em si, né? O faroeste, o musical, a ficção científica, como essa renascença de uma nova forma de expressão do cinema contemporâneo brasileiro, né? A gente tem até o ano passado muito falado Bacurau, né? Que também tem esse hibridismo, A Vida Invisível, do Karim. Então a gente vê claramente o hibridismo, né? Essa subversão de supostas delegações de uma baixa cultura e uma alta cultura são cada vez mais ruptivas, né? Cada vez mais subvertidas através do híbrido, né? E esse híbrido não só com ficção documentária, mas também em gêneros narrativos. Eu vou fazer 2 comentários, porque você citou 2 dos nossos favoritos aqui, né? O Adley Queiroz e a dupla ali, Juliana Rojas e Marco Dutra, com os filmes de terror, que não são terror, que eu chamo de terror social, né? Porque, na verdade, são coisas que são muito plausíveis, por exemplo, de se pensar que poderiam acontecer no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. E vou fazer aqui uma defesa do meu teórico Walter Benjamin, que foge um pouco do padrão da escola de Frankfurt, né? Enquanto o Adorno, ele realmente ele é bastante crítico em relação à cultura popular, inclusive com a música, com o jazz. Tem um ensaio famoso dele sobre o jazz, dizendo que o jazz é uma música menor, e a gente deveria pensar numa música clássica e tal. O Benjamin ele se abre para essa possibilidade que a experiência audiovisual traz a partir da coletividade. Mas eu acho que a gente encerra esse bloco, então... Vai falar especificamente dessa relação com a obra, muito no Copacabana Madureira, né? Uhum. Que a gente vai conversar no próximo bloco especificamente sobre o curta. Então, a gente vai fazer uma trilhazinha de passagem e a gente volta para o próximo bloco. Quem está ouvindo em podcast, quem está vendo em vídeo, uma segunda parte do vídeo. Então, para a gente conversar com o Leonardo Martinelli sobre o Copacabana Madureira.